Muito bem. É, vou pedir minha mãe para ler a prece, a página. E quem quer fazer a prece inicial hoje? Não consigo ver. Me ajude aí. Eu faço, Isso, Su. a Lívia faz. Beleza. Mãe, lê a página, por favor. Relaxe e me deixe guiá-lo ao longo do dia. Tenho tudo sob controle. Você tem a tendência de espiar ansiosamente o dia que tem diante de si, numa tentativa de planejar o que fazer e quando fazer. Mas então o telefone ou a campainha toca e você tem de ajustar seus planos. Todo esse planejamento o prende e o afasta de mim. Você não deve estar atento à minha presença apenas nos momentos de tranquilidade, mas em todas as ocasiões. Quando olha para mim, mostro-lhe o que fazer agora e depois. Muito tempo e energia são desperdiçados no planejamento obsessivo. Quando você permite que eu direcione seus passos, obtenha a liberdade necessária para aproveitar minha companhia e descobrir tudo o que preparei para você no dia de hoje. Vamos fechar nossos olhos, nos concentrarmos, acalmarmos nossa mente. E, em primeiro lugar, agradecer. Agradecer por estarmos aqui mais esse domingo. Agradecer por estarmos neste Evangelho, aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus, um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus. Agradecer pelos nossos lares, pela nossa saúde, e que tenhamos sempre a certeza de que temos muito mais que agradecer do que pedir. Que possamos estar de coração e mente aberta para receber essa luzinha que a gente cria aqui com esse estudo e que possamos levá-la para o nosso dia a dia, disseminando esse amor, essa semente no coração de cada um que passar por nossas vidas. Assim seja. Graças a Deus. Que lindo, fiquei toda arrepiada, como sempre, né? Quem quer fazer o evangelho hoje, ler o evangelho? Quem quer? Quem gostaria? Deixa eu ver se tem alguém com a mão levantada. Acho que não. Oi, Silvia, não tinha falado com você. Tem alguém com a mão levantada, sim. Alexandre. Eu faço. Ok, Alexandre, obrigada. Vamos lá. Boa noite. Deixa eu só pegar aqui. Capítulo 15. O mandamento maior, item 4. Podemos? Mas os fariseus, tendo sabido que ele fechara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe essa questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhes respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus 22, 34 a 40. Caridade e humildade, tal o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Este princípio se acha formulado em termos precisos nas seguintes palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus
sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Vamos lá, né? Mais uma vez, a importância da gente olhar para o próximo, né? Mais uma vez, o orgulho e o egoísmo se apresentando de forma tão clara para a gente, né? E é tão legal a gente ver assim, na lição, né, que ele coloca: você quer chegar a Deus? Não tem como chegar a Deus se você não passar pelo seu próximo. Isso corrobora com o que a gente sempre fala aqui, né? Nós somos um grande um. Nós somos um grande um. Então, eu acho muito interessante assim, o mal que a gente ainda faz a nós mesmos. Antes de mais nada, a nós mesmos, sabe? O quanto a gente ainda é descuidado, o quanto ainda a gente sofre pelas mazelas que nós mesmos nos causamos, né? E se a gente é assim com a gente, imagina com o próximo. É muito interessante a gente parar para pensar assim. Tudo que a gente quer é ser feliz, tudo que a gente quer é ficar bem, todo mundo que está aqui quer evoluir, todo mundo que está aqui quer estar em paz, quer estar, né? E a gente mete os pés pelas mãos. Porque se a gente parar para pensar, eu não vou nem entrar na questão da reencarnação, não, mas se a gente parar para pensar, quanto do nosso sofrimento hoje, quanto das nossas angústias, né, são geradas pelas nossas ações, pela nossa postura diante da vida. Então a gente chora, lamenta, tal, mas quanto é gerado por nós e quanto é gerado pela nossa ignorância? Ou seja, algo que nos acontece e a gente não consegue lidar com aquilo da forma correta, né? Então, eu estou falando muito de nós primeiro para a gente transferir isso para o lado, né? E aí, no culto, a gente vem falando isso, poxa, tantas vezes, né? Eu me lembro muito, ficou marcado para mim o episódio da atendente da farmácia, né? Eu não sei por que a gente falou da farmácia, mas, né, a atendente carrancuda da farmácia e tal. Gente, imagina a gente que tem Jesus como objetivo, né? Que a gente estuda, que a gente está aqui, que a gente busca, que a gente lê, encontra tanta dificuldade no dia a dia de lidarmos com os nossos sentimentos. Imagina as pessoas que não têm Jesus como objetivo, ou que diz que tem, porque isso é outra coisa também, quanto de Jesus nós temos como objetivo de verdade, né? Porque uma coisa é a gente estudar, querer, ler, buscar, a outra coisa é praticar, a gente já vem falando sobre isso, né? E a prática, a vivência é que vai determinar quem realmente, o quanto realmente Jesus é nosso objetivo, né? O cristianismo é nosso objetivo. Se nós temos isso tudo, e temos uma dificuldade imensa de aplicarmos tudo que a gente sabe, tudo que a gente conhece, no dia a dia, no vamos ver, na hora da batalha, a gente ainda se perde tanto. E muitas vezes a gente nem se perde para fora, a gente se perde para dentro. A gente se perde nos nossos próprios pensamentos. A Lívia, não me lembro se foi ontem ou antes de ontem, que a Lívia estava comentando, eu achei isso tão bacana assim,
do questionamento dela, né, de falar, poxa, será que não era mais fácil ir pelo caminho mais curto? Será que não é mais fácil eu botar meu carro no acostamento e ganhar 200 metros aqui nesse engarrafamento, entendeu? Será que não... Gente, olha, a gente estuda, a gente lê, e a gente ainda tem esse tipo de pensamento. Então, imagina quem não estuda, quem não lê, quem não está no dia a dia com essa convivência. Aonde eu quero chegar com isso tudo? Né? Que a gente tem que ser, não 7, mas 70 vezes 7, mais cuidadosos com os nossos parceiros, né? Com os nossos companheiros, com as pessoas que a gente lida, com os nossos pares, né? Porque é muito sério isso. E aí, eu acho que está a grande chave do Evangelho. Ninguém vai ao Pai se não praticando com o seu irmão. Ninguém vai se capacitar a chegar ao Pai se não praticar com o seu irmão. E o seu irmão mais irmão de todos é você mesmo. Então, para mim, dessa lição fica isso, sabe? Fica, primeiro, a observância de quem eu sou, o quanto dos problemas que eu digo que eu tenho não são gerados por mim mesmo, seja pela ação de agir erroneamente, ou seja, pela reação de reagir erroneamente a alguma atitude que nos acontece, né? Então, quanto disso é da minha responsabilidade? Eu sou uma pessoa que eu acredito que, do fundo do coração, eu acredito que ninguém muda ninguém. Eu não estou aqui para mudar ninguém, senão a mim mesmo. Né? Eu só posso mudar a mim. Né? E eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso, porque é uma responsabilidade muito grande para a gente que está aqui. Eu sempre falo isso porque eu acredito nisso de verdade. É uma responsabilidade muito grande a gente vir aqui todo santo dia e a gente realmente não tentar aplicar isso em prol do outro, sabe? Então, é difícil. A gente sempre fala que, poxa, é difícil, é complicado. É mesmo, eu não estou desmerecendo, não, é muito difícil. Mas a gente tem que achar um caminho para isso aí. Sabe? A gente tem que achar o nosso caminho. Eu estou falando por mim, porque eu busco demais isso. Eu falo, poxa, eu fico triste quando eu me vejo ainda fazendo coisas que eu falo, poxa, eu faço isso há tanto tempo, eu sei que é errado. E sabe o que é bacana? Num planeta só para fechar, num planeta de provas e expiações, a gente não para pensar nisso, né? Mas o grande barato da vida, o grande barato dessa nossa encarnação, aonde a gente ainda está num planeta de provas e expiações, a gente ainda está nesse momento de provas e expiações, o mais bacana é que você é testado o tempo inteiro. Então, se você cair, não fica triste, não, vai ter uma prova logo na frente. Sabe? Deus é tão perfeito que se você tomar pau numa prova, cara, olha, às vezes 5 minutos depois você está passando por outra prova. Entendeu? As provas estão aí e elas são para te mostrar o quanto você já alcançou. E se a gente começar a enxergar as nossas dores, as nossas mazelas, como uma falência numa prova, a gente vai querer trabalhar melhor a prova seguinte, né? E vai entender melhor quem não está passando nas provas. Quem é professora sabe bem o que eu estou falando, conhece seus alunos e sabe o quanto, às vezes, um detalhezinho, poxa, muda o aluno,
Muda o aluno. Eu conheço alunos que eram péssimos em matemática, pega uma professora que senta ali, dá uma atenção diferente, faz alguma coisa, e o cara, bum, dispara, cara. Dispara porque a semente existe, está ali. E todos nós temos todas as sementes que a gente precisa. Então, a gente precisa cuidar da gente e precisa cuidar do lado. Porque essa é a chave do Evangelho, no meu entender, que a lição nos passou. Eu acho que era isso aí. Eu concordo, assim, com tudo. O Alexandre falou, assim, que muito, muito bem. Eu escrevi algumas coisas aqui enquanto ele estava falando, só para poder reforçar, por concordar mesmo. A gente tem que se amar, a gente tem que se respeitar, nós mesmos, né? A gente tem que se elogiar, porque muitas vezes a gente não tem isso, esse carinho com a gente, sabe? A gente tem que vigiar os nossos pensamentos, nossas emoções, nossa fala. A gente tem que vigiar. A gente tem que vigiar a nossa reação. E por que tudo isso? Porque quando a gente muda a nossa energia, a gente muda e atinge muita gente, tanto encarnados quanto desencarnados. A nossa volta fica modificado. Na hora que a gente for atender, por exemplo, essas que a gente falou, né, da questão, fui mal atendido na farmácia, coitada da farmacêutica, vamos lá, por exemplo, dela de novo, fui mal atendido. Mas eu passei por cima daquilo e tratei bem ela e tentei modificar aquilo. Alguém que viu já vai entrar naquela vibe, ou então até mesmo ela que não me tratou bem, e aí vai criando uma corrente, um elo, e vai se afastando. É desafiador? É desafiador, mas a gente que está estudando, vamos pedir a Deus que nos inspire, para poder a gente começar a plantar cada vez mais essas sementinhas, né, por aí, no nosso dia a dia. Porque o evangelho é dia a dia. Não adianta a gente vir aqui e só ler, que bonito, e na hora a gente não conseguir praticar nada. Então a gente tem que, antes de começar o dia, agradecer por mais um dia, agradecer pela saúde, agradecer por todas as oportunidades e pedir para que a gente consiga acertar a maior chance, as maiores oportunidades que vinha, que a gente consiga acertar, consiga lembrar, consiga não ser reativo, porque a gente ainda é muito reativo. Quando a gente vê, a gente já está fazendo. Gente, é desafiador, tô falando por mim, é muito, muito difícil para mim também. Mas a gente está tentando e a gente está cada vez conseguindo mais. Assim, eu espero. A Lu quer Quero falar. ver quem quer falar. A Lu. Lu, por favor. É muito legal o que vocês falaram, faz todo sentido mesmo. Essa questão, a gente tem que parar de pensar na evolução para benefício próprio. A gente tem que evoluir para benefício de todos os seres, de todos os seres. Jesus bate muito nessa tecla de caridade, de humildade, fala dos bem-aventurados. Ele fica o tempo todo reforçando que na separatividade a gente não vai encontrar ele. Ele está na unidade. A gente precisa ir para a unidade, porque se a gente ficar só voltando para... Claro que a gente tem que ter o autoconhecimento e tudo mais, mas ele não está aí. Ele quer o todo. Ele nos convida e nos chama para o todo. As nossas misérias internas, todos os nossos processos, o orgulho, o egoísmo, tudo isso tem que ser revisto. E tudo isso impede da gente seguir com ele, porque ele está o tempo todo falando do amor, ele é o mestre do amor. Só o amor vai salvar. Então, quando a gente passa a ter esse olhar para as situações que acontecem, desafiadoras, fica mais fácil. Que nessas situações desafiadoras, ele está nos testando, ele está nos chamando. E é uma oportunidade irrecusável. A gente tem que pensar sempre que ele está ali chamando a gente, testando a gente, né? Então, o que a Luciana falou é muito importante. Somos todos um mesmo, todos nós estamos ligados.
é o nosso planeta. A gente às vezes fala assim, vou botar o lixo para fora. Para fora de onde? Está dentro do planeta, tá todo mundo junto. E a gente tem que, eu achei muito importante essa fala, que a gente tem que olhar, né, o coletivo. Alguém mais quer falar? Levante seu dedinho. Penso, Fala. a gente é engraçado, né, que por coincidência ou não, né, essa semana toda eu fiz a leitura desse capítulo, né, Fora da Caridade não há salvação, porque a mocidade ia fazer a live e sempre fica um evangelizador, né, meio que responsável para dar algum auxílio, né, durante a semana, se eles precisarem de algum suporte, mas a live é deles, né. Já vou fazer até minha propaganda aqui, segue a Mocidade lá no Instagram, gente, Mocidade CPSNI. Tem live, o Instagram é tudo deles, é lindo. E aí, como eu, né, como uma das evangelizadoras, eu fiquei, né, dando esse suporte essa semana. Então, eu fiz a leitura desse capítulo, tá, para ficar bem o assunto, né, na mente, né. E agora o Alexandre lendo um desses textos, né, do capítulo, eu acho que até o principal, né, que é o maior mandamento, me fez pensar o quanto a gente está caminhando e está evoluindo. Às vezes a gente não percebe, né? Porque apesar da gente ter as reencarnações, né? A gente já está aqui nesse planeta há milhares e milhares de tempos e tal. A gente não percebe porque a gente tem o véu, né, do esquecimento, como a gente já sabe. Então parece que a gente só está aqui agora, mas a gente já está aqui há bastante tempo. E o quão a gente evoluiu, porque quando tudo isso começou, né, essa mudança no nosso planeta, a gente sabe que primeiro teve Moisés com aquela lista gigante de 10 mandamentos. Não faça isso, não faça aquilo, tinha que ser uma coisa explícita, uma coisa assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E com o tempo, aí vem Jesus só exprimindo, aí esse texto, né? Em pequenas 2 frases, ama a Deus, ama teu próximo, e é isso. Então, eu acho que isso também fala muito da evolução. Quando eu li o texto essa semana, eu não percebi isso. Aí, quando o Alexandre fez a leitura dele hoje, eu tive essa visão de como a gente está evoluindo, que agora a gente está nessa fase, né? O ensinamento de Cristo. Ama Deus, ama teu próximo, e é isso. Né? Caridade, tudo aquilo que a gente, né, aprende, né, na doutrina também, e é isso. Então, eu acho que conforme a gente vai caminhando, daqui a bons tempos, né, a gente não sabe quanto, né, vai chegar uma hora que acho que isso vai estar tão enraizado dentro da gente, vai estar tão lá dentro que a gente não vai precisar mais nem dessas palavras. A gente já vai, sabe, olhar para o outro, a gente já vai ser automático. Entendeu? Não vai ter o pensamento de fazer o mal, não vai ter o pensamento de prejudicar ninguém. Então, eu acho que também é um pouco motivador, né? A gente pensar assim, pensar que lá atrás a gente precisava de uma lista de regras de você não pode, você não pode, você não pode, para ver se entrava alguma delas na nossa cabeça para a gente não fazer coisas erradas, né? Não mata, não cobiça a esposa do outro, eram coisas assim que, né, bem, né, não faça isso. E agora a gente está na fase assim, estamos na metade, vamos assim dizer. E eu acho que foi o que eu falei, daqui a um tempo, né, nas nossas próximas reencarnações, eu acho que isso vai estar tão dentro da gente, a bondade já vai ser. Se hoje a maldade faz parte do nosso dia a dia, infelizmente, isso com certeza vai se reverter, é um fato, e isso vai estar tão dentro da gente que a gente nem vai precisar mais dessas 2 frasezinhas. Isso já vai estar dentro da gente, a gente já vai praticar normalmente. Então, eu acho que é engraçado, né? O texto hoje quis me falar isso, e eu estou lendo o texto a semana inteira, mas tudo bem, né? Cada vez que a gente dá uma vai pensada. aprendendo, né? Cada vez mais. Cada vez que a gente olha o texto, a gente vai aprendendo e olha de uma maneira diferente. Suelen, você pode ler o que você escreveu no bate-papo pra gente? Ou você quer que eu leia? Que foi tão maneiro aqui que ela escreveu. Lívia, tu pode ler o que ela escreveu pra gente?
Leio. Peraí. A maioria de nós crescemos sob a influência de atitudes reativas, da competitividade e individualidade. Entender que fazemos parte de um todo é desafiador, pois temos uma mentalidade muito egoísta ainda. Nos reeducar para o amor e, consequentemente, para a união é buscar o caminho de encontro com Deus, que deve ser feito com gentileza e autocompaixão. Eu acho que é isso mesmo. Eu concordo com o que a Sueli falou. A gente é criado meio que já está na nossa mente, né? Tipo, é aquele ditado bem antigo, farinha é pouca, meu pirão primeiro, entendeu? A gente já tem aquele negócio e em vários setores da nossa vida. Na nossa vida social, a gente quer ser o melhor. Na nossa vida profissional, a gente quer ser o melhor profissional daquela área, entendeu? Na família, a gente quer se sobressair. Então, eu acho que a gente acaba sendo criado meio que nesse ciclo, assim, sem querer. Não é culpa dos nossos pais ou dos nossos avós, não. É o que está realmente enraizado na sociedade, entendeu? Então, acho que é isso que, mais ou menos, que eu entendi, que conforme vai passando o tempo, conforme a gente vai começando a se depurar, né, começando a evoluir moralmente, né, principalmente, eu acho que isso vai acabar se diluindo naturalmente na nossa sociedade. Ainda falta muito, eu acredito que ainda falta muito, mas eu acho que a gente já tem os pontinhos de luz, sabe, que já fazem a diferença. E eu acho que a gente tem que ser otimista, porque se a gente não for otimista, a gente vai ser o quê, né? E quando você fala assim, daqui a um tempo vai estar enraizado, né? Quem está falando? O Alexandre quer falar. Fala, Alexandre, fala. Só uma colocaçãozinha só para completar. Eu concordo 100% com o que a Suelen falou, mas eu sempre trago em mente a imagem do inseto que, mesmo sabendo que vai morrer, continua batendo a cabeça contra a luz, né? Então, assim, a gente já sabe, a sociedade é isso mesmo, né? A sociedade, e até a Lívia falou ontem também, se não me engano, e que me remeteu uma frase que é de um yogi que eu conheci, eu falo a frase do Trigueiro, porque eu ouvi na voz do Trigueiro, que é, você estar 100% adaptado a uma sociedade insana não faz de você uma pessoa sã, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sim, o mundo é competitivo e cruel, muito cruel nessa questão da competitividade, que bota um contra o outro, né? Que joga um contra o outro, né? É engraçado, se você pegar uma empresa, por exemplo, você tem um gerente, né? E 1.500 pessoas abaixo do gerente, ou seja, é um cargo de gerente, 1.500 pessoas querendo ser gerente, né? Porque você é o boy, mas você quer ser o coordenador, que quer ser o gerente, então, o cargo em cima daquele gerente, ao invés de todo mundo remar para um lugar, e algumas empresas já sacaram isso, né? Já começaram a mudar esse conceito e o que eles chamam de verticalização, começaram a trabalhar a horizontalização, né? Então, assim, não é o cargo que importa, é o resultado, está todo mundo junto, né? Até tem cargos mais importantes, mas pessoas com salários maiores, técnicos com salários maiores e tal. Então, é alguma forma da sociedade estar começando a reagir a isso, como a Lívia falou. Então, só esse detalhe, né? Sim, a sociedade é doente. E se a gente está estudando é para tentar mudar isso, né? Só... Isso. E quando a Lívia falou assim, daqui a um tempo vai estar tão enraizado na gente, assim, eu tiro por essa mocidade, né? Por esses espíritos que estão chegando, que estão até nascendo agora nessa época aí. Muita gente que a gente conhece está grávida, está vindo muito espírito aí. Cara, tá vindo uma leva muito boa aí de espíritos muito superiores, assim, muito evoluídos, que vai dar uma reviravolta aqui na Terra, que se a gente não se mexer, a gente vai ficar para trás. Essa mocidade, ela tá maravilhosa demais. Esses jovens que estão chegando, meus sobrinhos que estão aí ouvindo também, poxa, eles são... Tem muita coisa boa acontecendo. A gente vê muita coisa ruim porque a mídia mostra, mas tem muita coisa boa acontecendo e muita coisa boa chegando. E a gente vai conseguir ver daqui a um tempo, daqui a uns anos aí,
Quando a gente tiver velhinho de bengala, a gente vai olhar para trás e vai falar assim, caramba, olha só, tudo isso está acontecendo. A gente vai conseguir ver. Eu tenho fé que a gente vai conseguir ver aí esse nosso planeta melhor. Eu acho que a gente vai conseguir. Eu tenho essa positividade. Gente, o nosso tempo está acabando, a gente falou muito. Alexandre, tu quer fazer a prece final? Faz aí, por favor. Faço sim. Vamos orar. Jesus, mestre, irmão e amigo, bons amigos espirituais, gratidão imensa pelo estudo de hoje. Gratidão imensa por esse trabalho tão benevolente que nos eleva, que nos enleva, que nos faz querer ser melhor. Obrigado, Pai, pelas tuas palavras. Obrigado, amigos espirituais, por nos apoiarem, não só nessa hora, mas ao longo de todo o dia, que compartilham conosco seus conhecimentos, sua bondade. Obrigado por tudo o que esse trabalho representa. E pedimos humildemente, Senhor, que deposite em nossas águas o remédio para o nosso corpo e o refrigério para a nossa alma. Que assim seja. Graças a Deus. Luciene, Beca, vou pedir para você tirar nossa foto, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3 e sorrindo. Tirou? É. Obrigado, gente. Um beijo, até amanhã. Foi muito Obrigado. bom. Quase Até não deu amanhã. tempo, quase não deu tempo. Maravilhoso. Boa noite, gente. Até amanhã. É,